Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Poesia, o ouro da literatura. A roda de conversa acontece em uma sala grande. Ao fundo foi montado o palco. No chão foi disposto um tablado elevado de tom cinza e azul. O fundo é composto por um grande banner em tons de vermelho e amarelo. No canto esquerdo, lê-se: Ministério da Cultura e CBMM apresentam 13º Fliaraxá. Centralizado está um quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento e no canto direito foi posicionada na parede uma televisão que passa ao vivo o intérprete de Libras. Centralizada em cima do tablado foram dispostas 4 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Iris Santiago, uma mulher parda de cabelos muito cacheados e cheios de tom grisalho. O comprimento vai até os seus ombros. Ela traja camiseta de botões de mangas curtas branca, estampada com listras verticais azuis e calça jeans larga. Usa óculos redondos de aro fino dourado e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Sônia Martins, uma senhora branca de cabelos curtos, lisos e loiros. Ela traja conjunto de blusa de mangas 3/4 e calça de tom azul. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Mara Sena, uma mulher branca de cabelos lisos e loiros, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja vestido midi de mangas 3/4, estampado com listas horizontais em tons de azul e branco. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Erilda Marques, uma mulher negra que possui cabelos ondulados e castanhos, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja bata branca, ornada com bordados em branco, e calça branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo da conversa, eventualmente, os palestrantes leem trechos de livros. Ao final da roda de conversa, a plateia é convidada a interagir. Os que falam recebem um microfone. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Esses se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. E vive em Ribeirão Preto, São Paulo, desde 1980. Ela é cirurgiã dentista formada pela USP, com especialização e mestrado em periodontia. Durante 25 anos, exerceu a profissão e também foi professora universitária por 15 anos. A poesia, no entanto, esteve sempre presente. Ela escreve desde criança. Mas, aos 45 anos, ela tirou os poemas da gaveta e publicou o seu primeiro livro. Desde então, construiu uma carreira literária de peso. Entre tantos títulos que ela tem, eu vou destacar alguns aqui.
que é o concurso nacional, que tem o reconhecimento nacional, que é o Prêmio Sesc de Poesia Carlos Drummond de Andrade, e também o Prêmio Off Flip de Poesia de Paraty, Rio de Janeiro. Recebeu ainda homenagem aí como grandes mulheres da literatura da Casa do Poeta e do Escritor de Ribeirão Preto, que temos representações aqui no palco também, e honraria de escritor araxaense pela Academia Araxaense de Letras. Aqui no 13º FLI Araxá, ela vai apresentar Vésperas de Nada, Dias Pouco. É um livro escrito em grande parte durante a pandemia, em que o silêncio, o tempo e a finitude ganharam voz poética. Mara Sena. Boa tarde, eu sou a Mara Sena, estou vestindo uma roupa azul, sou uma mulher branca, cabelos loiros, estou usando brincos, colar, e é uma alegria estar aqui no FLI Araxá mais uma vez, minha terra natal. Eu quero começar agradecendo a toda a organização do FLI Araxá, em especial agradecendo ao Luiz Humberto França e a todos os curadores, Rafael Nolli também. E agradecer já de início a Iris Santiago, que uma mediadora assim, que vestiu a camisa dessa mesa, maravilhosa. Quer dizer, nem começou ainda, mas eu já falo que vai ser. E obrigada a vocês aqui pela presença nessa tarde assim de verão antecipado, né? Que Araxá. Obrigada a vocês. E também conosco, Sônia Martins. A Sônia também é do solo araxaense, viu? Professora aposentada, poeta, cronista, contista. É presidente da Academia Ibiaense de Letras, já na sua 3ª gestão. É vice-presidente da Associação da Academias de Letras de Minas Gerais. Tem atuação marcada em projetos de leitura em escolas, como Era Uma Vez, participa de dezenas de antologias, possui quase uma centena de certificados ligados à atividade cultural. E no dia 13 de dezembro deste ano, ela tomará posse como titular da Academia de Letras, História e Genealogia da Inconfidência Mineira, em Belo Horizonte. Aqui no 13º FLI Araxá, ela lança Alma Sertaneja, que é uma homenagem ao homem do campo. Sônia, sua autodescrição. Muito obrigada, Iris. Da pessoa do presidente da Zaleng, França, da pessoa também da Iris e de todos aqui, também da minha turma aí, meus confrades, confreiras, da Academia Ibiaense de Letras, doutora Enisa, por favor, em pé, foi a primeira presidente e aquela que idealizou a Academia Ibiaense de Letras. Sônia Alves, poetisa, diretora de patrimônio, e mais uma outra diretoria que ela tem, né, Sônia Alves. Dr. Marcos Vieira, coordenador municipal de cultura de Ibiá. E agradeço também a minha filha, que sempre me acompanha, Mirna Martins. Agora, Sônia Martins está aqui. Eu sou uma jovenzinha, assim, sabe? Muito vaidosa. Meu conjunto azul, meu colarzinho dourado, meu sapatinho preto, e estou satisfeita com meus 8,4. Um abraço e também muito obrigada pela presença de todos. Também Erilda, doutora Erilda França, eu tenho a honra que eles são membros correspondentes da Academia Ibiaense de Letras. E a minha colega também, muito obrigada pela companhia, e a você, Iris, também. Muito obrigada, gente. Gente, eu não estou aqui para mediar hoje, não. Eu estou aqui para aprender com essas 3 mulheres maravilhosas. E é inevitável, enquanto fã, né, da literatura, fã da escrita, querer saber um pouquinho da história de cada uma. Então, eu quero saber qual foi o chão que elas pisaram. E a Erilda, ela me trouxe uma frase que mexeu bastante comigo, quando ela falou que o caminho dela ela classifica como dos pés descalço à doutora.
Erilda, você foi a primeira da sua família a seguir essa trajetória? Agradeço imensamente a Deus, ao Afonso, idealizador do nosso FLI Araxá, e a todos os organizadores. França, gratidão pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui. Então, essa trajetória aí de pés descalços, nós já nascemos dessa forma. Nós viemos ao mundo despidos. E é depois que a gente vai conquistando, aos poucos, cada momento, todas as coisas. E dessa forma, então, por isso que eu falo de pés descalços a doutora. Então, essa trajetória foi muito longa, de passar imensas dificuldades, onde algumas portas fecham, Deus abre muitas outras. Então, a gente não pode desistir do sonho. Precisa sempre que pensar algo não vai dar certo, sim, isso é poético, é maravilhoso. A literatura nos salva, né, de todas as formas. Então, sim, eu fui a primeira da minha família a ter esse diploma de mestre, de doutora, a escrever, e com o apoio incondicional, o amor da minha mãe, Maria Marques de Jesus, meu pai, todos os irmãos, professores e a comunidade, porque o caminhar da gente é com as pessoas. A gente aprende com as pessoas, e esse respeito muito grande eu carrego ao longo da minha vida, e reconhecendo de onde vim, né, essa ancestralidade. Gratidão pela pergunta. Que isso. É porque quando a gente ouve, a gente percebe que é uma frase que ela abre vários leques, né, de conquista, principalmente, né, no âmbito familiar, de ser a primeira a alcançar tanto, e sai inspirando outras pessoas que vêm, né? É o poder da ancestralidade. É esse poder que emana de nós, em especial as mulheres, os homens também, mas em especial nós que passamos por tantas coisas, lutamos muito para chegar aonde chegamos, o caso nós aqui hoje, né? Então, a literatura foi, para mim, realmente a salvação. Quanto mais a gente lê, aprende, e aprende de todas as formas, da dor ao amor. O chão que cada uma caminha é o que inspira nas obras, né? E Mara, eu tenho uma curiosidade meio cômica até. Foram tantos anos de profissão aí como dentista, em consultórios, né? E teve algum boca aberta aí que virou escrita, que virou poesia? Nossa, eu já deixei... Alô? Tá? Olha, eu já deixei muita gente boca aberta mesmo, né? Eu falo que toda vivência é assunto para poesia. Mas, assim, se você procurar dentista nos meus livros, você não vai encontrar, porque não é um tema da minha poesia. Especificamente eu falar disso, de dente... Mas alguma coisa que aconteceu no consultório virou poesia? Então, eu acho que todas as vivências a gente aproveita de alguma forma. É uma profissão que você lida com medo, com ansiedade, com dor da pessoa, e você ouve muita coisa. Porque, em consultório, às vezes, acho que até pela posição da cadeira, não sei, dá uma impressão meio de divã, né? Então, eu já escutei cada coisa na minha cadeira, assim, que assim, as pessoas desabafavam, e acho que eu tinha paciência de escutar, então, desabafavam, me contavam coisas. Então, acho que tudo isso contribuiu, sim, esse contato, né, esse cuidado com a pessoa. Eu acho que tudo isso faz parte, sim. Eu não descarto nada da minha vida como vamos falar assim, instrumento para escrever. Mas, assim, eu não tenho mesmo do tema. Se procurar poemas sobre... Porque tem gente que tem, né? Poema sobre dente, sobre alguma coisa assim específica, eu não tenho nada. São dois universos totalmente separados, assim, sabe? Mas é o que eu te falei. Tudo que eu vivi ali, com certeza, está aqui dentro e está saindo na forma de palavra. Todas as conexões, os contatos,
as conversas, acho que tudo é assunto para poesia. Tudo vira poesia. Tudo. Sônia, nessa trajetória tão diversa que você tem, né, com apresentações, contação de história, vestindo o personagem, né, teve algumas fotos que você me mandou que eu achei muito boa, e a sua atuação, tanto nas academias de letras, em grupos culturais, né, como foi ter esse caminho tão múltiplo dentro da sua carreira, e como é que isso se reflete na sua escrita? Bom, Iris, eu vim de uma família pobre, meu pai era militar, 8 filhos, era igual cigano. 6 meses na cidade, 1 ano em outra, e na última escola que eu estudei, formei em Sacramento, nessa época, meu pai não tinha condição de comprar livros para que a gente pudesse ler. O que eu fazia? Eu estudava de manhã, voltava no turno da tarde para a biblioteca da escola. Eles não emprestavam livros para levar para casa. Eu voltava, ficava sozinha lá na biblioteca lendo. E um dia eu estava lendo, adorava os poemas de Humberto de Campos. Estava lendo o poema e chorando, sabe, emocionada pelas palavras dele. Entrou uma professora pé por pé, falou: Sônia, o que está acontecendo na sua casa? Seu pai, sua mãe, você está chorando? Desabafa comigo. Como que eu ia falar com ela que eu estava chorando de emoção, sabe? Então, desde a minha infância, eu sempre gostei de literatura, de ler livros, Olavo Bilac, Monteiro Lobato, né? E vários outros, Raquel de Queiroz, as crônicas dela, né? E meu guru, que é Guimarães Rosa. Então, a literatura parece que invadiu as minhas veias, do meu sangue. E eu adoro literatura. Romance, eu não sou voltada para o lado de escrever romances. Eu gosto de poemas, fazer poesias, crônicas, contos, causos, né? E também eu fui professora há 46 anos, não só do fundamental, como do ensino médio. Então, sempre a gente fazia teatro com os alunos, né? A gente criava o texto, e isso foi desenvolvendo o gosto pela literatura. Eu acho que a leitura nos faz crescer muito, conhecer a vida, conhecer outros lugares que a gente nunca foi e não poderá ir. Então, a poesia, ela está inserida na literatura como um ouro muito precioso. A gente já vai falar desse ouro, porque elas estão aqui também para fazer o lançamento do livro delas, né? Algumas apresentar, a Erilda, por exemplo, aqui com a Aldrávia, a síntese poética, a Maracena com Vésperas de Nada e Dias Pouco, e a Sônia Martins com Alma Sertaneja. Eu quero falar sobre essa Aldrávia, a síntese poética. É um movimento mineiro, né, nosso, e eu acho que é recente, porque é de 2000, né, são 25 anos, está uma criança ainda, esse movimento. E ele tem uma estrutura muito particular. Eu vou pedir para a Erilda falar, eu vou ficar dando... né, mas a pergunta que eu quero fazer é: como você consegue dar sentido com tão poucas palavras? É uma questão de viver em diversos espaços, porque cada espaço dá para nós uma oportunidade, seja em um templo, um jardim, seja uma universidade. Todos esses espaços nos dão oportunidades de inspiração. E, então, a Aldravia, ela é realmente recente, de Mariana, onde eu estive recentemente na Flimari. Também lancei um livro lá, e esse convite me ensinou
muita coisa, em especial a importância de escrever. Então, a gente está aqui nesse relacionamento de autor e escritor, entre uma diversidade grande de aprendizado, mas essa questão dessa escrita é diferente porque são 6 versos univocabulares, né? Então, é diferente, é um tipo de inclusão, porque várias pessoas podem lidar com a aldravia pela facilidade da escrita. Não há uma exigência de pontos, né? Então, está aqui o meu livro de aldravia, vocês podem perceber esses 6 versos que são univocabulares, né? Uma única palavra. Daí, então, essa oportunidade é uma forma poética de interpretação e muita alegria de estar aqui, de trazer, de falar dessa nova forma mineira, né? Nossa, brasileira, e de escrever de forma diferenciada, muito especial. E é interessante... Dá licença. Pode falar. Erilda, a aldravia, ela foi fundada, ela foi criada pelos fundadores da Academia de Mariana, de Minas Gerais. Então, é um estilo mineiro. É nosso. É nosso, e eu fui lá honrar o nosso nome de Araxá e Mariana, aquela academia maravilhosa, essas questões da aldravia. Levar a Academia Araxá em as letras, não é, Hermes? França, levar o nome da nossa academia de Araxá, de Minas Gerais. E a aldravia, ela é reconhecida como patrimônio cultural e material de Minas, né? Mara, vésperas de nada, dias poucos. A gente lembra muito do ditado popular, né? Eu até tinha comentado com você que a mãe do meu ex-marido, ela falava muito, dias de muito, vésperas de pouco. Então, tudo tinha que economizar, né? Porque não podia faltar em alguma vez. E aí você pega esse ditado popular e transforma em vésperas de nada e dias de pouco. Inclusive, eu vou fazer um parêntese aqui, porque tem um poema dentro do livro, página 74, para quem for comprar, tá? Você já vai lá direto, que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. Ou o ditado mente. Seria isso uma invenção, um trocadilho, ou um questionamento mesmo da própria herança da oralidade popular? Ou talvez uma outra coisa qualquer. Esse poema específico? O título, são 2 ditados populares, né? Foi um questionamento desse ditado, também não é assim, ou foi o quê? Olha, eu gosto muito desse tipo de trocadilho, assim, eu gosto de usar essas coisas que já existem oralmente, né, e transformar em poema, mas é uma coisa natural, assim, não aconteceu nesse livro, eu acho que já aconteceu, esse é meu 5º livro, Véspera de Nada e Dias Poucos, então já aconteceu nesse livro, acho que se procurar, tem os outros 4, né, acho que já, esse primeiro aqui eu acho que tem, acho que um pouquinho, cada um tem, sim, eu acho que eu gosto da tradição oral, eu acho muito bonita, eu gosto de contestar também algumas verdades, assim, alguma coisa estabelecida como verdade. Então, eu acho que gosto de brincar com essa contestação, né? No caso do Vésperas de Nada e Dias Poucos, que é um provérbio português, né? Na verdade, o provérbio mesmo português é dias de muito, vésperas de nada, né? E eu quis brincar com isso. Brincar não, porque assim, a gente estava vivendo ali um momento de pandemia, quando eu comecei a escrever esse livro, e a sensação que eu tinha era exatamente o contrário desse poema. A gente estava vivendo dias poucos, que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Assim, o que você podia fazer naqueles dias, né? E você pensava no dia de amanhã, você falava, meu Deus, amanhã é véspera de quê? Véspera de nada, eu não sei, era uma incerteza, né? Então, veio esse ditado, e aí eu peguei de uma maneira diferente, né?
Eu falei, não, os dias estão poucos e, ao mesmo tempo, está véspera de nada. Então, assim, o ditado já era difícil, né? Dias de muito, véspera de nada. Ficou um pouco pior, que era a sensação que a gente tinha na pandemia. Mas, apesar de ser um livro que foi escrito em grande parte na pandemia, ele não é um livro que fala de pandemia. Ele fala dos sentimentos da gente, sentimentos que a gente tem em várias situações da nossa vida em que a gente passa sensações de dias poucos, de vésperas de nada. Tanto é que a palavra pandemia não aparece no livro, ele não é um livro datado. Então, você vai se identificar com ele em outras fases da vida, com outros poemas, né? Não é uma coisa assim, específica da pandemia. Mas é isso, eu acho que é um gosto também de jogar com as palavras, de brincar com esses ditados. Apesar do seu livro não ser datado, quando a gente lê ele, a gente se transporta para esse tempo, porque foi um período tão conturbado, tão marcante, que quando a gente faz a leitura de alguns poemas, automaticamente a gente vai para aquele período. Sim, não tem jeito, né? É tão recente que eu acho que a gente vai voltar para aquele período lá, assim, entender. Acho que a poesia ajuda até a gente a entender um pouco o que a gente passou naquele período, porque ela parece que vem de encontro a algumas coisas que ficaram dentro da gente desse período conturbado. Mas eu espero, assim, que mesmo passando muito tempo, né, quem ler esses poemas tenha outros tipos de interpretações, de sentimentos, porque aí já vai ter passado muito tempo da pandemia, né? Eu falo que ele não é datado nesse sentido. Eu acho que está tão recente na gente que não tem como você não ler e falar, nossa, era isso que eu sentia, foi isso que a gente passou. Mas eu espero que sirva para outras situações, mas que também não venha outra pandemia, gente, pelo amor de Deus. Que tenha outras interpretações futuras com outros momentos. Ô, Sônia, o seu livro ele se chama Alma Sertaneja, né? Mas você também tem um outro que você já publicou, que foi Querência das Almas, Querências da Alma. E tem um outro preparado aí, que você já me disse, que é A Alma Sertaneja. Tem uma relação entre os títulos? A gente pode dizer que é uma trilogia das almas? Ou são obras independentes uma da outra? Bom, um não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com a minha alma, porque a inspiração é Deus que nos dá. Essa inspiração vai para a alma joga no coração, o coração dita e eu escrevo. Então, eu tenho 3, falando sobre alma. Alma viajeira, Querências da Alma, que foi lançado aqui no Fliaraxá, e esse agora, Alma Sertaneja. São causos verídicos que a minha família, meus avós, eram sertanejos, moravam em zona rural. Eu nunca morei, mas eu lembro de causos que eles contavam, e aquilo tocou muito em mim. Então, falei, eu vou escrever um livro, Alma Sertaneja, em homenagem ao homem do campo, ao homem do cerrado. Porque, muitas vezes, aquele pão que é colocado na mesa do rico, que fala assim, eu não preciso de ninguém, porque eu tenho dinheiro. Mas ele não pensa que, para ele comer aquele pão quentinho, teve que arar a terra, semear, carpir, colher, triturar a semente, embalar, fazer o pão, chegar à mesa. Enquanto as mãos que ele passou, né? Tudo dependeu de quê? Do primeiro, do agricultor. Então, este livro é em homenagem, como eu disse, ao sertanejo, ao homem do campo. Então, os causos aqui são, como eu disse, verídicos. E, se permitir, eu posso ler um poema dele? Pode, sim. Saga Sertaneja. Aquela casinha branca fica
toda multicores. Construída no pé do monte, quando o sol se põe lá no horizonte. À tardinha, o carro de boi vem gemendo lá na curva do estradão. A colheita do milho trazendo, vem entornando espigas no chão. Tum, 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 bate o monjolo, noite e dia sem parar, triturando o milho maduro, a quirela sempre a socar. O carreiro chega cansado, tira a canga dos bois. O milho será guardado no paiol ou na tuia depois. O carreiro vem trazendo alegria, frutas silvestres do jacá, araçá, gabiroba, jatobá. É assim a vida do sertanejo, admirado por Guimarães Rosa. Na cozinha, café e pão de queijo. E uma cabocla dengosa. Pega a viola já descansado, canta aquele modão, música de Tonico e Tinoco, faz chorar o coração. Ele é o filho do cerrado, guerreiro do nosso sertão. Esse é um homem do campo. Eu quero, antes, já avisar ali, né, dos minutinhos que faltam para finalizar, mas antes eu quero passar para a plateia. Se tiver alguma observação, alguma pergunta para as escritoras, por favor, fiquem à vontade. Só levantar a mão que o microfone vai até você. É o França. Tem microfone lá para ele? Qualquer coisa eu mando. Né? Tá aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. As nossas queridas convidadas. Muito se falou de Aldravíia, que talvez as pessoas não conhecem, então pediria a Erilda para ler um trechinho, algumas Aldravias, para a gente fazer esse reconhecimento. Gratidão pela oportunidade. A Aldravia é uma grande novidade que mexe muito com o nosso coração. E o prefácio dele foi pelas mãos da primeira pessoa que leu e se encantou com a leitura, que é a Ceci. Ceci Barbosa é a presidente da Academia Juiz Forana de Letras, de onde eu sou sócia correspondente. E o pós-fácil foi de uma pessoa muito especial também, Alice Gervason. Ela também me apoiou muito, me deu um incentivo muito grande. Então, por isso, esse livro teve esse convite para ser lançado em Mariana, né, na universidade, na academia de lá. França, muito obrigada pela oportunidade. Viajo, embaraço, no generoso, gostoso abraço. Esse a Iris colocou para nós lindamente. Muito obrigada, Iris, para já fazer uma introdução para esse lançamento do nosso livro. Brisa leve, segue doce, bem suave. Aquele olhar, segredo revelado, narração impossível, só mais um. Mente, alça patamar imaginário, reflete, alcança. Curiosidade viaja longe na bagagem, novidade. Boa tarde a todos. Eu só quero aproveitar esse momento para abraçar essas 4 que estão ali e, como se diz, moram no meu coração. Né? E, ao mesmo tempo, como o tema está
nessa síntese poética da Aldravia, lembrar as nossas duas confreiras, né? A Cátia Lemos e a Vilma Cunha, que Vilma vive, né? Que entre nós trouxeram a Aldravia para Araxá e para o nosso meio, né? Elas foram professoras nossas, divulgadoras da Aldravia aqui, e se hoje nós fazemos Aldravias, né, nós devemos a elas esse primeiro passo rumo a esta composição poética. Tá? Então, lembrar as duas, né, que estão ausentes, uma porque já está no seu lugar eterno, a outra porque não teve como vir. Né? E, ao mesmo tempo, como são duas mulheres, né, abraçar vocês e parabenizá-las, especialmente a Erilda, que entre nós continua nos ensinando aldravias. Licença, só um minutinho. Gratidão, meu professor de quinta série, de faculdade, e hoje estamos aí na Academia Araxaense de Letras. Cátia Lemos, minha madrinha literária, minha outra madrinha literária está aqui, Sônia Martins, e que me deu a honra também de ler o livro dela e de prefaciar esse livro maravilhoso. Parabéns pelo livro, Sônia. Este livro, Alma Sertaneja, foi prefaciado pela acadêmica doutora Erilda. Muito obrigada. Boa tarde, minhas amigas do coração, que eu estou vendo aí, o França, meu amigo, alguns que eu encontrei recentemente. Eu sou Estela Oliveira, de Governador Valadares. Eu só queria me dirigir, com toda permissão, a Erilda. Explica para nós o que é uma aldrava, por gentileza, se pode ser dentro... Porque nem todo mundo sabe o que é uma aldrava, e é muito interessante sabê-lo, não é, professora? Doutora, obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando. Então, é a questão de abrir, é aquele puxador, né? É a aldrava, e que nos leva por esse mundo afora da aldravia, que encanta essa sua pergunta, e fica tão corrido aqui que muita coisa vai passando. Mas nós vamos ter uma oficina amanhã, eu vou ministrar uma oficina às 13h30, e aproveito para convidar a todos, viu, gente, que nós estamos trazendo aí, honrando a memória da Vilma Cunha, a minha madrinha acadêmica, Cátia Lemos. Boa tarde, eu sou Elce de Nova Lima, da Academia de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico. Eu só quero dar um depoimento sobre a aldravia. Há uns 4, 5 anos, eu trabalhei, fiquei muito tempo prestando serviço na Secretaria de Cultura. Como meu cargo de professora, foi exigido que eu voltasse para a escola. E a diretora me colocou para dar aula de geografia para crianças do 2º, 3º e 4º ano. Então, o que eu fiz? Era uma escola no centro da cidade que tinha alunos de todas as cidades, de todo o município, de vários bairros. Então, eu tinha que dar geografia, porque eu era do Instituto Histórico e Geográfico, aí que a diretora pediu que eu desse aula de geografia. Eu fiz uma aldravia sobre cada bairro da cidade. E passei para os alunos, e eles deveriam adivinhar, pelas palavras que eu coloquei, de que bairro eu estava falando. Então, a aldravia tem várias interpretações. Se ainda houver tempo, eu quero falar uma outra experiência. Pode ser? Ainda? Eu fui professora voluntária da APAC um bom tempo. Logo depois que eu recebi o primeiro livro de aldravia, eu fiquei encantada. Então, eu fiz uma aldravia assim. Dormi com Fernando e acordei com Clarice. E levei para os meus alunos, os detentos lá da APAC. Então, teve dezenas de interpretações, porque a aldravia tem essa vantagem
de cada um interpretar de uma maneira. Eu estava dizendo que eu dormi lendo um livro de Fernando Sabino, e acordei e peguei um de Clarice Lispector para ler. Mas um aluno lá, um detento, falou assim, que doideira, você descobriu que você dormiu com um homem e no outro dia você viu que ele era mulher? Mas foi muito interessante. Pouquíssimos chegaram ao caso de livro que eu estava lendo, né? Um ou outro, teve um que conseguiu falar de Fernando Sabino, mas a interpretação, o que eu quis dizer, não teve ninguém que descobriu, porque a interpretação é de acordo com a pessoa que lê. Quando a gente escreve a poesia, ela passa a fazer parte de quem lê, né? Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão pelo depoimento, Elce, porque é isso aí, por isso que é uma poesia diferenciada, né? Que a gente, muitas interpretações, sem ponto e com grande oportunidade. Bom, para finalizarmos, que já está assim, ó, eu quero que cada uma faça esse encerramento respondendo o que a poesia guarda de mais essencial, o que é o ouro da poesia. Vamos ser bem sintéticas, como a poesia da Erilda, como a Aldrávia, como a escrita da Mara Sena, como a experiência da Sônia. Se fosse dizer em uma palavra, qual é o ouro da poesia? Qual seria? Se for curtinho, dá tempo, sim. Relevante papel poético na encruzilhada. Voz e vez, contexto social, ancestral. Gratidão a todos, gratidão, 13º Fli Araxá. Eu vou ler um poema, porque a poesia é ouro mesmo na minha vida. Então, vou ler um poema do meu 4º livro, Devoção. Valei-me, ó poesia, nesta hora de angústia, nessa aflição. As palavras te entrego em romaria, contas de um rosário da imaginação. Talvez seja até heresia ou ousadia tamanha tomar-te como oração. Mas para mim és tão humana quanto divina. Me acalmas, me elevas, me animas. Que me perdoem os descrentes, os céticos, os irônicos. Que me despreze, se quiseres, todos os tratados canônicos, todos os eruditos. Quero só a singeleza dos puros, a simplicidade dos inocentes, o despojamento dos humildes, eles me entenderão. É isso que a poesia faz com a gente, nos eleva. Nos eleva. Sônia, seja breve. Bom, a poesia, ela é mais do que um ouro para mim. Ela me ajuda a desabafar, arrancar do peito os meus sentimentos. Porque a poesia, ela está no poema. Se não houvesse poesia, não haveria poema. Porque a poesia, ela está na natureza, ela está na pétala de uma flor, ela está numa chuva que cai, no murmurar de um riacho, no olhar de uma criança, no sorriso do idoso. Então, a gente encontra a poesia e, com ela, eu componho um poema. Eu jogo para fora todo o sentimento, é um desabafo. Uma psicanálise, eu não preciso de psicólogo. A poesia é minha psicóloga. Quando você tem a poesia... E faz também com que eu fale um pouco do meu sentimento pela natureza, por Deus, pelos meus filhos e meus amigos, aqui presentes e ausentes. É um desabafo da alma. E assim a gente encerra essa mesa tão valiosa entre caminhos, livros, reflexões e principalmente partilha. Eu quero dizer que foi um prazer enorme conhecer a história de cada uma, um pouquinho, né, da história de cada uma, porque eu pretendo conviver elas para o resto da vida, tá? E eu quero agradecer ao público presente, principalmente também ao Luiz Humberto França, Rafael Nolia, toda a equipe, essa equipe maravilhosa do Fli Araxá, é o pessoal aqui da produção que faz aí as transmissões ao vivo, pessoal da acessibilidade, viu? E eu espero fortemente que ano que vem a gente esteja por aqui de novo. Muito obrigada.
Meu abraço, meu grande amigo, professor Hermes. Ô Iris, eu trouxe para você meu livro. Esse que não foi lançado. Para você, alma viajeira, querer